respeito ao ocorrido no tempo, né, então na dimensão temporal, ganharia a soma dos dois, ganharia o adjetivo histórico. Ou seja, a pessoa que reflete articula a experiência numa linha de tempo, antes, durante e depois, em qualquer momento que seja e ao longo de todos os momentos sucessivos ou dos momentos eventualmente coetâneos. Eu entendo da seguinte maneira: em termos de continuidade da identidade subjetiva das pessoas, a cada vez que você pensa, você não muda de identidade, mas você de alguma maneira completa, corrige, substitui, agrega, modifica, consolida, desenvolve. Então, em algum lugar há um troço que serve de repositório do produto produzido pelo pensamento. Em mim, em cada agente. Então, esse indivíduo pensa, não é? E depois ele responde. E aqui, alguma coisa ele fica guardada. Obviamente ela fica guardada ontem chamamos de memória. Não é verdade? Memória seria uma espécie de depósito informativo que a pessoa possui, que é alimentado pela experiência, pela percepção, pelas informações, pela leitura. E esse armazenamento ocorre quando você pensa. E o pensamento ocorre quando você produz uma inserção na sua própria percepção individual. Bom, esse produto, nesse caso específico, que se insere no indivíduo na medida em que ele se auto-alimenta pela reflexão sobre o encadeamento temporal da experiência que vive, e não só a sua, porque quando você faz a reflexão sobre a sua experiência, você inclui o que você sabe, ou fez, ou conheceria, ou supõe que conhece na experiência de terceiros, que são seus contemporâneos, em graus diferentes de proximidade, amizade, parentesco, vizinhança. Isso seria no indivíduo a consciência, que é a referência de si a si. É interessante porque em inglês o pessoal fala o I e o self, não é? Quer dizer, em português a gente não costuma falar o eu e o me, não é? Mas a noção é a mesma. Em francês eles dizem le je e le moi. Então há uma diferença de quando eu falo de mim sobre mim. Então eu crio um elemento de autoconsideração como se eu fosse dois. Obviamente não é paranoico, mas a reflexão é inspirada pelo pensamento de Kant. Kant diz assim, tem um sujeito que experimenta e o sujeito que pensa sobre a experiência. E o pensar sobre a experiência não precisa mais de que a experiência seja contínua. A experiência pode estar guardada aqui dentro. Ele diz, onde é que está guardado isso? Termo genérico, memória. Mas a porta de entrada é o preenchimento da consciência. Então, essa consciência, na medida em que ela recebe a mesma conexão com a linha temporal, recebe a adjetivação histórica. Pode ser uma consciência psicológica, pode ser uma consciência social, política, econômica. Só que os elementos de exemplificação continuam situados na linha do tempo. Antes, durante e depois. Pouco importa se eu chamo isso de passado, presente e futuro, ou de ontem, hoje e amanhã, não importa. Com isso, eu tenho a impressão de que é possível se trabalhar sem que os dois conteúdos, os dois conceitos, as duas categorias se confundam. Embora os indivíduos dos quais nós dizemos que essas categorias são instrumentos, não é? Por isso é uma discussão meramente analítica, são indivíduos unos. Ou seja, você teria que dar uma paradinha para dizer em que momento você estava refletindo e em que momento você tirou conclusões, essas conclusões se consolidaram num repositório subjetivo individual, que é o da consciência histórica. Kant distingue entre o eu empírico é o sujeito que pensa, fala, ouve, conversa, anda, vive, dorme, acorda, come, se reproduz, e o eu transcendental.
Não preciso ficar com a categoria de Kant, mas é simplesmente para mostrar que ele percebeu que há uma modulação de qualidade no modo de reagir quando é o eu transcendental que está falando. Quando você fala de si, para si ou para outro. É como se você estivesse falando de um outro. Só que não há o outro é você mesmo. Então, quando você fala, por exemplo, este é o meu corpo, né? Parece que o corpo é tão externo a você quanto uma cadeira ou uma porta ou uma parede, quando na realidade não é externo. Porque entre mim e o meu corpo a diferença é inexistente, real, é meramente analítica. Então, é assim que eu penso que seria possível representar o elemento, digamos assim, dinâmico. Tudo é dinâmico porque a cada dia pode mudar, mas também eu espero que eu esteja me fazendo entender. O elemento dinâmico, que é o elemento operacional, e o elemento, vou chamar de estático, em contraposição ao dinâmico, que é o elemento de resultantes, que, por exemplo, serve de substrato à continuidade. Há uma expectativa de continuidade subjetiva dos indivíduos com respeito ao seu eu empírico e ao seu eu transcendental. Quando você fala de si, por exemplo, ao descrever uma fotografia, um quadro ou uma gravação na qual você mesmo aparece. E você se vê. E às vezes se vê com um intervalo de 40 anos. E você, de alguma maneira, conecta pelo pensamento na sua consciência esses dois componentes e continuam sendo eu. Embora 40 anos depois, isso já não seja mais a mesma coisa que foi a época do registro. Mas o registro é reconhecido. Tanto que as pessoas se preocupam muito em constatar, às vezes, dificuldades de registro quando a memória individual começa a falhar. E ela começa a apresentar dificuldades de conexão cognitiva. Então, se você tiver uma falha cognitiva, qualquer natureza que seja, né, você tem também uma falha de consciência. Se falava de Aristóteles sendo lido pelos pensadores medievais, notadamente por Tomás de Aquino, dizia: nihil in intellectu quod prius non fuerit in sensu. Ou seja, nada está dentro da sua cabeça, do seu intelecto, que não tenha passado anteriormente por algum tipo de sentido. Visão, olfato, audição, o paladar, o tato. E é um elemento, é um pressuposto gnoseológico. E o segundo elemento gnoseológico interessante, que alimenta o pensamento, por conseguinte, preenche a consciência histórica de dados, vem do fato de que você dispõe de uma capacidade de registro que é entendida com, digamos assim, uma proposta de otimismo gnoseológico. Ou seja, você espontaneamente supõe que a sua experiência do dia a dia é uma experiência de coisas reais. Você não põe em dúvida sistematicamente, então não existe uma espécie de triunfo cético em que a pessoa colocasse em dúvida tudo que percebe e tudo acerca do que poderia dizer alguma coisa ou acerca do que vê. Precisa ter a experiência pessoal do indivíduo. Reproduzir a experiência de terceiros torna-se mais complicado, porque há certos graus em que você precisa do testemunho. E o testemunho é mediado não apenas pela experiência de terceiros, mas também do que ele diz sobre essa experiência que você fique sabendo, por exemplo, que esteja, por exemplo, numa fonte, e a maneira como você recebe, experimenta e incorpora essa fonte. Porque aí você tem mediações sucessivas. Porque eu imagino, por exemplo, um professor em sala de aula de ensino fundamental, ele tem um público, e o Rosen supõe, e não é só o Rosen, eu também acho que está correta essa oposição, que, guiados pela assistência do professorado, a meninada começa a treinar o pensamento num determinado momento e numa determinada maneira, de tal forma que um belo dia, por conta própria, tenham suficiente consciência para não precisar mais do guia. Essa seria a lógica em tese, seja em que matéria for. No caso da história, que está presente mais cedo e lida com a experiência empírica das pessoas, a relevância de identidade e de inserção social e de acalmia cultural dos indivíduos me parece mais importante
sujeito se sente mais tangido por uma reflexão que mexe com o seu ontem, com o seu hoje, com o seu amanhã, do que ele se tangeria pela demonstração do teorema de Pitágoras, né? Ou por uma equação de segundo grau, né? Que o ministro hoje, na entrevista na televisão, eu assisti pedacinho na Band News, citou. O ministro, o chefe da Segurança Institucional da Presidência da República, falou de álgebra e de descoberta de incógnitas por trás dos operadores das manifestações de rua dos últimos tempos, quando caminhoneiros e governos já teriam se entendido, e sobra 2x mais y igual a não sei o quê, estão falando do 2, estão falando do não sei o quê, mas estão esquecendo de investigar quem é x e quem é y. Você vê que aprender álgebra também serve para alguma coisa, embora seja uma álgebra muito simples, né? Mas a mesma coisa é o seguinte, você tem um momento em que você, digamos, tutela, acompanha o treinamento para entender o que é incógnita e como lidar com ela, e não ter medo de incógnita. E um belo dia, você quer que o aluno, ou lá quem for, saiba fazer isso sozinho, né? Então, esse pressuposto, que é um pressuposto formativo à medida em que o agente vai crescendo, fisicamente e mentalmente, é um pressuposto que permanece depois. Ou seja, o profissional ou não continua precisando dessa dupla realidade. Ele precisa pensar e ele precisa consolidar o resultado do pensamento de alguma forma. O produto em que isso é expresso lá na frente, nós chamamos usualmente de narrativa. Houve um longo período que se falava de discurso, não é verdade? Tem um sentido. E aí é que está, aí vamos lá, voltamos à outra imagem, ou seja, tudo isso, no fundo, dizem os autores, e o Ruiz, nesse aspecto, reproduz uma expectativa genérica importante, é que gira em torno desse sentido. Ou seja, o técnico, o profissional de história, que é obrigado a produzir um troço que seja lido por terceiros, como eu dizia ontem, tem que ser controlável, saber se é confiável, se aquilo se sustenta, tem que oferecer um argumento controlável, ou seja, checável. Mas a pessoa que não precisa se dar ao trabalho de fazer um produto checável, que precisa de só para si ou para os seus próximos, faz a narrativa, mas está pouco se preocupando se aquilo tecnicamente é demonstrável, porque deixa que faça sentido. Deixa que faça sentido. E às vezes o sentido pode parecer para o vizinho ou para um profissional totalmente sem pé nem cabeça. Pode dar a impressão de que você está lidando com um sentido fantástico, não é? Inventivo, imaginativo. Isso não interessa do ponto de vista prático, porque as pessoas, de um jeito ou de outro, organizam o discurso pensado e de que tem consciência, de forma que tem sentido. Essa é, me parece, uma das razões pelas quais, no fundo, à medida que os desenhos do Ruiz foram evoluindo, o sentido foi para o meio. É uma espécie de ponto de catálise. Se não faz sentido, e às vezes tem gente que escreve coisas que você não consegue entender, você diz, o que eu vou fazer com isso? Como quando você diz para uma pessoa, pare de produzir colóquios flácidos para acalentar bovinos. Ou seja, conversa mole para boi dormir, né? Então, se você escreve de uma forma perifrástica, ou uma forma alegórica, e se você isso quando é intencional, mas tem gente que fala e você não entende o que a pessoa diz, então não faz sentido, mas aí é um instrumento fundamental que a pessoa tem que dominar a construção da narrativa, e não só por sua experiência e ter guardado na memória ou na consciência informações ou juízos ou análises que tenha produzido. É preciso que a pessoa saiba tematizar isso. Ela não tematiza tudo. Na regra geral, a gente é tematizado quando é perguntado. Autores como Ruiz, mas quase todos os autores depois da Segunda Guerra Mundial na Alemanha, mas também na França e em outros países, por causa do trauma da experiência da guerra, começaram a dizer há certas perguntas que são comuns a todo mundo. Isso já é muito antigo, se você faz estudos filosóficos de antropologia, que se chamava antigamente de antropologia metafísica. Quem eu sou, de onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, né? O próprio Kant diz assim, o que eu posso saber, né? Exatamente, tem que responder a esse borborigma mineiro, né? Tem gente que constrói a resposta que você dizia, não sei onde é que ele foi arrumar isso, mas faz sentido, e a pessoa incorpora aquele negócio e vai daí para frente.
por exemplo, está por trás de muito discurso nacionalista ou regionalista um sentido de hipervalorização de si e do seu grupo étnico para se defender de toda e qualquer ameaça que proviesse da diferença. Ou seja, como você não é judeu, por exemplo, é um caso clássico, porque o povo eleito não pode se misturar inadequadamente. Então você, por exemplo, só será judeu se sua mãe for judia. E não, pouco importa se seu pai é judeu. Então existem códigos que vão se instalando ao longo de séculos de prática que são transmitidos de um para outro, e isso às vezes é incorporado, às vezes é alterado, às vezes é rejeitado, às vezes é composto, às vezes é combinado. Depois começam a falar de ecletismo, de hibridismo, e pronto. A minha questão não está em discutir isso, por que foram inventar isso. Não, eu quero saber em que cargas d'água, a que tipo de perguntas isso responde. E se responde, se a pessoa aceita, se não aceita. Então, na realidade, se você perceber aqui, há um elemento fundamental de cunho psicológico, que é a motivação. Quer dizer, você tem que ser impulsionado, que ele chamou de outras maneiras de carências de orientação, não é verdade? Essas carências de orientação aparecem como forma de impulsionar a sua preocupação. Como é que eu vou responder perguntas? E às vezes as perguntas não são idênticas para cada um, mas pelo que os autores dizem, sempre alguém faz alguma pergunta cuja resposta considera importante e deve fazer sentido. Sempre. Então, aí vale. Se você faz estudos de feminismo, por exemplo, você encontra respostas articuladas de pessoas que refletiram para que a ação que levam à frente faça sentido para responder a determinadas perguntas. Alguns dizem, inventaram pergunta que ninguém fazia. Que seja. O que me interessa é que formalmente, efetiva ou inventada, a pergunta está aí. Uma, mais de uma, ou um conjunto de questões. Isso trabalha com a percepção. Essa percepção tem a ver com a teoria clássica da percepção sensorial, que seria a porta de entrada, né? A porta de entrada, que seriam os 5 sentidos, né? Você vê, você ouve, você sente pelo olfato, você sente pelo paladar e você sente pelo tato. Então, nihil in intellecto quod prius non fluit in senso. Se você não tiver nenhum dos 5 sentidos funcionando, você não registra. Não sabe nem o que está acontecendo. Por exemplo, uma pessoa que esteja no coma profundo ou anestesiado 100%, não sabe das coisas. Não me importa saber que o médico me diga que existe uma web profunda, né? Assim, o 10.0, no inconsciente subjetivo da pessoa, que embora ela esteja dormindo em coma profundo, ela continua registrando informações. Nós que trabalhamos com história, precisamos que a pessoa esteja acordada e não dormindo. Quer dizer, se a pessoa está sabendo de 500 mil coisas, porque passou 10 anos em coma, eu quero saber se ela se lembra dessas 500 mil coisas, e se ela menciona que sabe, e ela se pergunta como é que ela ficou sabendo. Encontra-se na literatura várias hipóteses sobre isso, mas não vou discutir do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista psicológico, ou psiquiátrico, ou psicanalítico, porque não me parece relevante. O que me parece relevante é o seguinte: eu preciso que a pessoa saiba aquela pessoa. O saber aqui é uma atividade consciente, que ela saiba que usou, e que ela sabe que fez perguntas, e que ela sabe que buscou a resposta em tal e qual lugar. Então, essas entradas, né, tem pelo menos 3 níveis. O nível 1 é o sensorial básico. Desde a filosofia grega clássica, a pessoa que nasceu cega, do ponto de vista fisiológico, não pode saber o que é cor. Porque para saber o que é cor, você precisa da percepção visual. Você faz substituições. Por vibração, por calor, por intensidade, por nível, não importa, eu também não sei mais isso, já soube uma vez um pouco mais de geral, mas eu entendi a lógica. Então, se existe um elemento que te fornece informações típicas de uma fonte, se você não tiver a fonte, você não tem essa informação. E assim, o surdo que nunca ouviu, ele é capaz de fazer coisas diferentes
percepções por vibração e peso. Segundo, é o aspecto da imagem, que os gregos chamam de fantasia. Ou seja, quem trabalha com fonte histórica tem representações memoriais que as fontes registraram, do jeito que registraram, tal como estão aqui, só que você não faz a menor ideia se aquilo é 100% tal como foi, porque a fonte registra o que está na memória das pessoas com representação imaginária. Não é fantasia, no sentido da língua portuguesa. É fantasia no sentido grego. O fantasmar, em grego, é a projeção imaginária na cabeça da pessoa. Então, e não é inventado, ou seja, o exemplo que eu dava para os meus alunos é o seguinte: todos vocês têm cozinha em casa, suponho. E nessa cozinha, até agora ninguém me disse que não tinha. E nessa cozinha tem ou um banco, ou um tamborete, ou uma cadeira, né, que não está aqui. E você, se pensar um segundo, lembra-se exatamente da posição, da cor, do formato, da onde está, que se está lá faz muito tempo, se é recente, se é de plástico, se é de madeira, se é de ferro, se é o que for, e a pessoa é capaz de saber. Não é isso? Onde é que ela checou essa lembrança? Nesse nível. Mas quando eu falo cadeira, assim, quando eu falo pensamento, quando eu falo consciência, quando eu falo história, eu estou falando de coisas abstratas. Cadeira pode ser qualquer uma. E eu consigo dizer que vários formatos de cadeira satisfazem ao que eu chamaria aqui de nível 3, que é o nível conceitual, ou ideal, ou nocional. Ou seja, há um determinado momento em que você abstrai das características precisas. Aqui houve uma mudança de nível chamada abstração. Ou seja, a experiência sensorial, você pega um livro, abre o livro e lê uma página, isso aqui é um objeto, é papel, é tinta no papel, mas você lê frases que não estão falando do papel do livro. A apreensão de conteúdos, a leitura de um parágrafo do livro ou a imagem de um filme não tem nada a ver com o fato de que esteja impresso num livro, ou que seja uma placa de mármore, ou que seja um tablete de argila, ou que seja um circuito impresso de computador. Porque você vai para o aspecto substantivo do conteúdo abstrato. Por exemplo, noção de cadeira. Você usa a noção de cadeira. Então, no mecanismo do pensamento histórico, ou do pensamento em geral, a gente tem um movimento interessante que aqui você tem tempo, espaço e individualidade. Ou seja, a informação relativa à experiência, ela tem lugar, tem hora, e, digamos assim, tem nome, endereço, telefone. A cadeira é precisa, não é uma cadeira abstrata. A cadeira é precisa. Só que a noção de cadeira com que você lida prescinde daquela cadeira com a qual você aprendeu o que significa cadeira. Quer dizer, aqui, no plano ideal, você não precisa mais do indivíduo, qualquer cadeira satisfará o conceito. Você pode fazer isso em qualquer lugar, porque a cadeira não precisa ser sempre a mesma, né? E você pode fazer isso em qualquer tempo, você não precisa viajar no passado para lembrar-se da cadeira, né? Um dos exemplos mais interessantes que eu costumo encontrar quando a gente discute isso com os alunos é: você sabe que possui determinado livro, no qual, depois de um tempo, você voltou a pensar, e você não sabe onde está o livro. Você sabe que o livro existe. Experiência pessoal. Aí, se você tiver 10 livros, a procura é relativamente modesta. Mas como o Pateta aqui tem 10.000 unidades, que pode ser uma separata, às vezes, de 10 páginas, e tem livros de 2.000, cadê que eu acho o livro? Então, o que eu faço?
os alunos citaram vários casos parecidos. Um era que não sabia onde é que estava o cartucho do jogo eletrônico, lá, daqueles negócios de videogame. O outro não sabia onde tinha posto o relógio que tinha ganho da avó, que a avó vinha visitar, então tinha que achar o relógio, que a avó tinha. E assim deram vários exemplos desse tipo. Então tudo isso, nós vamos ver, está aterrissando em algum registro, só que de vez em quando o registro, por falta de uso, é desligado. Mas o registro não cessou de existir. Então, essa capacidade de abstrair e depois de voltar é que nós fazemos todo santo dia. Todo santo dia. E tem um objeto que você não encontra, por exemplo, você tira o anel da mão para lavar as mãos e guarda mecanicamente. Alguém te pergunta, onde foi? Eu lá, sei. Acontece com a minha carteira. Se eu não colocar a carteira sempre no mesmo lugar, o hábito de registro, encontrar a informação, sofre essa dificuldade de ir e volta. Né? Bom, esse mecanismo todo, no fundo, me interessa porque nós produzimos aqui um superávit informativo que vai além da experiência empírica concreta limitada. Ou seja, o superávit informativo, ou seja, no momento que eu falo em cadeiras em geral, ou falo em processos históricos em geral, eu estou trabalhando num universo de abstração muito vasto, no qual eu posso incluir um grande volume de informações, que só farão sentido se eu juntar alhos com bugalhos. Então vai haver um processo complicado se eu não os juntar. Ora, guardando a distinção entre esses dois elementos, né, então eu ganho uma vantagem operacional explicativa. O produto vai se, digamos assim, ele vai se acumulando com o tempo, na verdade. Ontem eu falei mais de uma vez que não se tem uma possibilidade de nós zerarmos e voltarmos a uma espécie de folha em branco e sermos capazes de dizer, apaga a história do mundo, vamos começar de novo. Na prática, mesmo que alguém diga isso, isso não é factível. Até porque o sujeito, para dizer isso, vai ter que usar uma linguagem, e essa linguagem é pré-existente, senão ninguém entende o que a pessoa disse. Então, o que acontece com esses produtos aqui em termos genéricos? Me parece que o mecanismo de processo de produtos se reproduz continuamente e existe um acúmulo. Ou seja, existe um acúmulo histórico de experiência refletida, que significaria historicização da experiência, quando você reflete sobre ela. Inclusive quando você explica por que foi assim, e por que não faz sentido retomar tal coisa, mesmo que tenha feito sentido tê-la feito antes. Outro comentário que eu ouvi hoje, nessa entrevista à televisão, não faz sentido hoje, no Brasil, falar em intervenção militar. O uso da palavra hoje, por quem falou, me fez supor que houve um dia, que não foi hoje, em que falar de intervenção militar teria feito sentido. Não é? Porque o cara, obviamente, não desenvolveu esse blá 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 todo, eu é que desenvolvi. E estou usando aqui como exemplo porque é um comentário de hoje. Significa que a reflexão temporalizante coloca numa perspectiva de pensamento que faz você dizer, trata-se de assunto histórico. Porque o sujeito não teria utilizado o hoje para dizer que não faz sentido se eu não tivesse pensado, embora não dito, que um ontem fez sentido. Eu acho uma experiência muito interessante que aproveita para dizer que a máquina alimentadora do processo histórico é sempre provocada pelo momento presente. E você sai correndo atrás para saber as respostas. Então, o efeito motivacional junta com a percepção. Se a sua percepção for relativamente completa, ela é menos lacunar. Não. Se por uma determinada matéria você precisa ler 5 fontes e 10 livros, não adianta vir dizer que leu 1 e 2 livros, porque é sabido que você só terá uma percepção do conjunto se ler 5 fontes e 10 livros, não 1 e 2.
não se faz desconto. Já estou cansado, o prazo vai vencer, então você faz pela metade. De vez em quando tem alguém que pergunta se não seria possível deixar por menos, né? Para poder permitir cumprir prazo. Não sei, não acho que isso funcione. Esse acúmulo, também conhecido como legado, né? Em outros caminhos também conhecido como tradição, né? Porque é trazido pela experiência precedente, e você, em casa, como no universo escolar, é, digamos, alimentado pelo estoque de informações que lhes são trazidas pelo pessoal que viveu antes e que usa, no nosso caso, a língua portuguesa, os homens, né? E que tem características econômicas, políticas, sociais que estão num universo, eu diria agora que é um universo englobante, em que tudo isso acontece, né? Que a gente pode chamar de cultura histórica. No fundo, existe uma espécie de macroestrutura cognitiva, epistemológica, informativa, que tem de tudo, que se chama cultura histórica. O que não significa que todo mundo saiba tudo que está dentro dessa cultura histórica. E muitas vezes chama-se de especialista justamente aquele que sabe melhor um pedaço e sabe menos do resto. Então, no resto ele é dóxico, dá palpite, e no que conhece ele é epistêmico. Ele sabe razões, motivos, causas, efeitos, resultados e consequências, tudo arrumadinho. Mas no resto é palpite. E com que a gente mantém, não é? Você tem a doxa, que é todo mundo tem palpite sobre tudo, e você tem a episteme, e você não tem palpite. A palavra palpite é uma forma de você exprimir o conhecimento não fundamentado, mas o conhecimento é conhecimento, né? E o episteme é o conhecimento controlado. Você pode pedir, é um gregozinho básico, né? Você pode pedir à pessoa que diga quais foram os motivos, razões ou raciocínios que levaram à afirmação daquele conhecimento tal como ele se encontra. Que é uma distinção clássica que vem do tempo da Grécia, vem desde o período dos pré-pitagóricos, pré-socráticos, e que trabalham com essa distinção, ou seja, certas coisas você tem como sustentar, outras você só afirma. Então, o meramente afirmado é dóxico. Tipo, não me agrada. Pronto. Não me agrada por razões múltiplas, né? Múltiplas. Agora, não serve, ou não pode, ou não deve, ou não é bom, já não é mais não me agrada. Tem que ter algum raciocínio que sustente. E a cultura histórica, que é uma cultura produzida por quem? Por pessoas como nós, mas tem muita gente que registra o seu e o registra os de outros. Os de outros, às vezes, são, por exemplo, os cronistas das cortes reais que produzem registros, frequentemente laudatórios, dos seus soberanos, para mostrar que eles eram gente finíssima. Quem já leu Hobbes e leu o Leviatã e o Behemoth, vê que Hobbes prepara o caminho para se entender com Cromwell. Depois de, no início, estar ligado à tutoria de preparação do príncipe herdeiro, mais adiante vai ser Carlos II, mas Hobbes volta para a Inglaterra antes da restauração de Carlos II e não pode correr o risco de levar uma tunda de Cromwell. Ele volta e se entende com Cromwell, embora os observadores fizessem digamos, comentários dizendo, muito provavelmente ele vai aterrissar na cadeia, porque é visto como o mentor da resistência monárquica restauradora. Bom, quem sabe que tivesse até sido visto assim, só que o entendimento com Cromwell levou a possibilidade de que Hobbes voltasse. E lá adiante, Hobbes nasceu em 1588, então já era um homem adulto, não é? Bem adulto. Ele foi um dos negociadores que ajudou a parar arestas, depois da morte de Oliver Cromwell,
no interregno em que o Estado inglês foi chefiado por Richard Cromwell, que era o herdeiro de Cromwell. Curiosamente, uma das críticas que Cromwell fazia era a dinastia hereditária, então o filho passa a mandar. Curioso, mas a inércia da experiência acumulada na cultura histórica inglesa é muito forte, inclusive para quem não é membro de família real nenhuma. E Hobbes ajudou a negociar com o general MacDonald, que é um general escocês, que era o representante de Carlos II desde o acordo do Tratado de Breda, que é nos Países Baixos, para que Carlos II voltasse e fosse restabelecido no trono inglês. Depois, Hobbes ainda dura um bocado, porque ele morre muito idoso, né? É um desses casos raros do século XVII. Embora ele tenha dito que, como ele nasceu em 1588, foi o ano em que a invencível armada de Filipe II ameaçou invadir as costas inglesas. Não sei se lembram desse episódio, eu sei que nenhum de vocês estava lá, eu também não, mas tenho informação sobre isso fidedigna. E Hobbes escreve, em correspondência em que ele fala sobre si, que a fama de que a armada católica faria invadindo um país protestante, recentemente protestante, né, anglicano, era de que eles iam fazer uma carnificina. Então Hobbes diz: minha mãe deu luz a gêmeos, a mim e ao medo, porque parece que ele nasceu de parto antecipado, porque a mãe estava apavorada que os papistas iam chegar e iam fazer um estrago. A invencível armada foi vencida pelo mau tempo, então não era invencível. Não precisou nem brigar muito na altura de Liverpool, foi o mau tempo nas costas entre Liverpool e a Irlanda, então acabou com ela rapidão. Então não houve, mas o Hobbes ficou marcado, e ele é uma passagem absolutamente irrelevante, mas eu sempre achei muito significativa do juízo consciencial do indivíduo aos 50 e tantos anos de idade, dizendo que ele tem um irmão gêmeo que se chama medo. E Hobbes, em muitos aspectos, trabalha com a sensação de medo e de ameaça como a razão pela qual os homens se consideram inimigos uns dos outros, como lobos, e só podem se entender na guerra. A guerra de todos contra todos. Então, repare, isso é uma marca muito profunda. O historiador, o que ele faz? Ele entende que as circunstâncias envolventes nessa cultura histórica, ontem ele falou essa noção de contexto, trazem um elemento fundamental para você entender essa jogada. Então, eu não veria muito razão para que as pessoas na Inglaterra ou no Canadá, digamos, perdessem a instrumentação prática que essa montagem conceitual permite, né, para poder lidar com a experiência e poder encaixar as coisas em caixinhas, né, porque me parece muito produtiva essa questão. Além disso, você repara, há um vocabulário consagrado, você deu alguns exemplos, como por exemplo a noção de explicação, de narrativa, que são categorias muito abstratas. Certas fases, em certos lugares, em certas épocas, em certos períodos, houve escolhas que estipularam conteúdos prevalentes, quem sabe até definidos como únicos válidos, para justificar ou para sustentar um projeto dentro de uma determinada organização social. Por exemplo, no século XIX, a unificação do Estado sob a perspectiva nacional virou uma espécie de must. Quaisquer dessas proposições, para mim, fazem sentido. O que me preocupa é o seguinte, o que me interessa é que elas são formas de exemplificar que esse esquema de montagem entre os processos dinâmicos, os processos e os seus resultados se reproduzem em diferentes momentos com produtos distintos, mas ninguém consegue me botar uma época em que não fez isso, em que não produziu nada. E isso faz sentido. Ou seja, pode ser que não faça sentido, por exemplo, para os escravos, no final do século XVIII, discutir o que é o Império Luso-Português, como faz Dom Rodrigo de Sousa Coutinho. Porque, embora, para mim, não havendo, no entanto, nenhum tipo de fomento de criação, de reflexão, e muito menos gente que registrasse isso no final do século XVIII, brasileiro e português e africano, na verdade, não há nenhuma preocupação nesse registro, mas você pode supor que ninguém perguntou o que pensavam os índios ou os escravos sobre o Império Luso tropical, Luso brasileiro, lá o que quisesse.
que interessava a José Bonifácio, a Dom Rodrigo de Souza Coutinho, e assim vai. Então, essas questões, no fundo, elas exemplificam que há, no uso público da história, uma história empírica, concreta, existente, determinada, que havia gente fazendo, induzindo, produzindo resultados, às vezes sugeridos, às vezes impostos. Inclusive, até quando você falou aqui do sentido com respeito ao nacionalismo e ao projeto nacional que organiza conteúdos, durações, comportamentos, expectativas de controle do comportamento, sanção, é um mecanismo de outorga. Ou seja, o sentido foi escolhido por um grupo provavelmente muito pequeno, e esse grupo pequeno acha que o que eles entendem como um produto razoável deve ser vivido por todo mundo e incorporado à sua respectiva consciência, e depois todo mundo direitinho nadaria na mesma água do aquário da cultura, que seria uma cultura organizada. Bom, em termos empíricos, concretos, assim é que acontece. Hoje, como ontem, como antes de ontem, como há 100 ou 200 ou 300 ou 400 ou 1000 anos atrás. É assim que acontece. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes do Sinédrio, não é, na Judéia, são outorgantes de sentido. E além disso, ainda tem um mecanismo de saber qual é o legítimo intérprete outorgante, enquanto que existem os hereges e os marginais e os conflitantes. Ora, hoje continua tendo mandarins e intérpretes que se consideram investidos da autoridade de dizer qual é o sentido. Que os ingleses não tenham entendido ou não tenham informado sobre isso, não me parece, é um fato, concordo, é um fato. O inglês e a canadiense é um fato. A questão é que eles partem do pressuposto de que tudo isso faz sentido. E o Rosen sempre se perguntou, faz sentido por quê? Ou seja, qual é o mecanismo que faz com que você suponha que esse discurso todo sobre o uso público da história, numa estrutura de funcionamento tal como ela se apresenta hoje, ou como se apresentou, lá sei eu, na Prússia, em 1865, por que isso faz sentido assim? Por que fez sentido assim? E em alguns casos, por dizer, por que o resultado foi tal? Ou seja, por que é em Versalhes, em janeiro de 1871, que o Império Alemão é proclamado? Depois da vitória sobre Napoleão III. Tem um elemento de humilhação do inimigo clássico, de uma galeria simbólica do poder que não existe mais, que Luís XIV já era, e os seus êmulos posteriores foram derrotados na Revolução Francesa, foram derrotados em Napoleão e foram derrotados em Napoleão III. De novo, isso tudo faz sentido. Você pode até dizer que acha um absurdo, que é um abuso, um desrespeito, desrespeitaram os direitos humanos a menos do que quiserem, mas faz sentido, você entende. Uma coisa é você não concordar, outra coisa é você entender, é o que vai bater lá na interpretação. Não é? Ou seja, quando você entende, você encaixa as peças do quebra-cabeças e às vezes encontra que está faltando uma peça, que a fonte sumiu. Ou o indivíduo largou uma fonte, quando se consegue descobrir qual foi, ou uma fonte errada, ou manipulada, ou falsificada, ou propositadamente criada para gerar uma falsa impressão. Isso virou atual de novo agora, nos últimos dias, todo mundo falando de fake news, né? Falamos sobre isso ontem também. Produz intencionalmente um barulho para evitar que você ouça o som. Ninguém acredita que você não seja capaz de distinguir o certo do errado, mas fazem tantas confusões que você não sabe mais onde começa a procurar. O que está dando muito mais trabalho hoje por causa do information overload. Você tem uma espécie de inundação informativa. Tem tanta coisa que você diz, começa por onde? Por isso que eu sempre digo, primeira coisa é saber exatamente o que você quer fazer. Às vezes não é fácil, por isso que tem orientador, tem conversa com os amigos, o professor fecha o sobrolho, né, olha assim, com aquela ar ameaçadora, o aluno já começa a tremer, né, acabei de fazer uma pergunta absolutamente descabida, né? Mas, não sei, mas é que é interessante isso que hoje, por isso que eu sempre ontem falei várias vezes, né, o Estado é um Leviatã muito bem organizado, muito bem organizado. E é porque durante muito tempo ele foi visto como a salvação da pátria. Quer dizer, também essa expressão é um pouco curiosa, porque pátria tem todo um mecanismo hermenêutico de associações que vão... Por quê? Porque durante muito tempo o pessoal dizia, o l'état c'est moi. Então era a vontade de um, que fazia e desfazia. Aí começaram a dizer, se eu fizer um Estado impessoal,
aí começa a noção de impessoalidade, de moralidade, tudo mais, eu ganharia uma proteção. O problema é que o Estado tem dono. E não é só aqui, por esse mundo afora você encontra estamentos socioeconômicos que são donos do poder. Não é para usar a expressão de Raimundo Fauro. São donos do poder. E não abrem mão dele. E às vezes, mesmo quando há uma revolução, como a Revolução Russa de 1917, agora nós podemos dizer isso, nós estamos em 2018, pelo menos eu já vivi o suficiente para me dar conta disso, você se vê que continua havendo donos de poder, mesmo que a roupagem do poder tenha sido trocada na Rússia contemporânea. Esse mecanismo faz com que, no fundo, você teria aqui, por isso que eu coloquei isso aqui, história em geral, ou historiografia, como um termo técnico utilizado para designar um tipo de produto especializado, no fundo, partem da mesma busca, que tem uma dupla. A palavra alemã continua orientação, inclusive o Rüsen fala Orientierung, que é um neologismo, não existe essa palavra em alemão, né? Richten, Richtlinie, que é meio orientação, meio diretriz, assim, ou Richtung, que é mais. A Orientierung, inclusive, é o nome de uma revista de teologia católica, publicada na Áustria, que é uma das palavras-chave da hermenêutica teológica católica. Foi fundada pelo Karl Rahner, quando ele era professor em Innsbruck, antes dele ir para Münster, e que depois foi retomada pelo Romano Guardini em Munique, depois voltou para Innsbruck, agora não sei que fim levou, mas naquela época o pessoal comentou, a palavra Orientierung, no mundo de língua alemã, tem uma relevância cultural, hermenêutica muito forte, porque é muito conhecida tanto pelos católicos quanto pelos evangélicos, que é um país que tem uma prática religiosa, apesar de tudo, ainda muito mais, digamos, orgânica do que outros países. Então, usar a palavra Orientierung respondia uma demanda. Qual é o norte? Como é que eu me oriento? Uma espécie de bússola, né? Então, aí criou-se aquela duplicidade que não tinha no início. Que não é duplicidade, é uma distinção analítica. Tem a orientação efeito para dentro, que chama interna, que consolida na identidade, e tem a orientação com efeito para fora, que é como você se comporta com respeito ao resto. Não basta ficar sentadinho na cadeira e, digamos, assentar tudo. Você tem também um jeito de falar para fora, que é um modo como você se relaciona. Isso gira em torno da experiência subjetiva dos indivíduos, né? Ou seja, há sempre na experiência um apelo à vivência particular das pessoas. É um pouco que a gente, quando exemplifica, coloca no universo ligado a uma perspectiva de sintonia entre a reflexão proposta e a vida que as pessoas levam. Então, o tempo, eu não vou me deter agora em discutir o que é o tempo, mas eu defendo a tese de que o tempo é uma medida utilizada para estabelecer cronograma, o calendário, etapas, que a pessoa define como bem lhe aprover. Então, a primeira fórmula é o tempo extenso. O tempo extenso é o tempo do calendário. Pode ser o calendário lunar, pode ser o calendário solar, pode ser o calendário das estações do ano, pode ser o calendário gregoriano, juliano, calendário asteca, estelar. Não faz diferença. O que se percebe é que a reflexão historicizante que a pessoa faz estabelece um cronômetro, uma medida do tempo, cujo grosso é o antes, o agora e o depois. Esse é o grosso. Depois você pode detalhar até o ponto do segundo, que é o tic-tac do relógio, como pode falar em eras, épocas, séculos, milênios. Então, sempre acaba precisando ser definido, pode ser a definição qualquer, de fato ela não é qualquer, porque na famosa cultura histórica já está preenchida a memória coletiva com uma série de convenções que estão vigorando há muitíssimo tempo. Que, por exemplo, permitem que você responda, a menos que essa informação não esteja disponível, né, o dia do seu aniversário.
O dia aqui, evidentemente, não é uma medida cosmológica sobre o funcionamento da rotação e da translação dos astros, que tem a presença e a ausência do Sol, a presença e a ausência do satélite Lua, etc. Mas tem muito mais a ver com um cronograma que foi fixado por decreto, né, por São Gregório Magno, que diz: eu nasci no dia X do mês Y do ano W. Só faz sentido para quem entende a cronometria. Isso é banalíssimo, eu não vejo nem lá muita dificuldade. A dificuldade vem quando o critério de tempo extenso é modelado por um tempo intenso. Que é o tempo percebido, o tempo vivido, o tempo experimentado. Eu citei ontem, e repito agora, o exemplo dos títulos que Hobsbawm escolheu para os seus livros de síntese de história moderna e contemporânea. Quer dizer, a era dos extremos, a era do capital, né, a era da industrialização, são termos que representam mais do que simplesmente o dia e a hora em que uma determinada ocorrência começou e o dia e a hora em que a determinada ocorrência concluiu-se. Mas tem muito mais que uma percepção intensiva do que representa qualitativamente um juízo sobre o tempo. Então, ele falava, eu lembro que ontem eu falei dos pressupostos gnoseológicos: intelectivo, volitivo e judicativo. Então, eu preciso entender, eu preciso querer dominar e eu preciso ajuizar sobre isso. Então, um homem como Hobsbawm fala do século XX e o chama de era dos extremos, diz que ele é breve. Com isso, ele entende uma determinada linha intensa de percepção, deseja qualificar essa linha intensa de percepção e usa uma categoria para julgá-la e chama de extremo. Eu publiquei, não muito tempo atrás, já na revista de Uberlândia, na revista Fênix, um artigo sobre esse título: Teoria da História na Era dos Extremos, a propósito justamente de pessoas que são radicalmente contrárias à teorização, dizendo que tudo é prático e pragmático e teorização é perda de tempo. Então, eu debati essa ideia nesse texto. Então, a gente sabe o mix entre a percepção do tempo e a descrição cronométrica do tempo é que determina a maneira como uma pessoa ajuiza sobre o tempo. Por exemplo, a experiência desagradável de um sofrimento pode fazer com que a pessoa diga: o tratamento durou uma eternidade. Verdade? Ou seja, extrapola pela percepção intensa. E outra coisa muito agradável faz com que ele diga: tudo que é bom dura pouco, acabou rapidinho. Então, isso vale para a política, para a economia, para a sociedade, para a convivência pessoal, para a avaliação, né? Então, eu creio que na história esse mix acaba pesando. Por exemplo, o juízo sobre as guerras que terminaram, as duas grandes guerras do século XX, a que termina em 18 e a que termina em 45, mas em termos de guerras mundiais são as datas clássicas, né? Termina formalmente no dia 11 de novembro de 1918 ou no dia 8 de maio de 1945. Em ambos os casos a duração é criticada, porque no caso da Primeira Guerra Mundial foi a primeira vez que se teve um morticínio em escala industrial. Então a guerra durou demais, porque matou muita gente. Se tivesse durado menos, teria matado menos gente. Aí vem uma outra explicação que diz: mas porque durou mais, fez com que desaparecesse o Império Otomano, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo e o Império Alemão. Então você contrapõe o que aparentemente é um benefício ao que imediatamente antes tinha sido dito com aparentemente um grande malefício. Algo semelhante se diz sobre a Segunda Guerra Mundial, que durou mais tempo, foram quase 6 anos, né? Porque teve uma série de efeitos com respeito ao Holocausto, com os genocídios embutidos e tudo mais, e
gerou uma nova base da organização política internacional com muito menos sensação de alívio, porque houve a fratura da Guerra Fria, lá adiante teve a criação do Muro de Berlim, então seria um pouco a guerra que nunca acabou. Porque se nós pensarmos bem, essa guerra se estende, digamos assim, em tese ou abstratamente, nos conflitos regionais, Indochina, Coreia, independências da norte da África, Argélia, né? São bolsões de guerra, Israel-Palestina, e subprodutos da divisão do mundo na época da Guerra Fria continuam explodindo até hoje, desde o Congresso de Berlim pela partilha da África, como com a ocupação do Oriente Médio. E muitos dizem é uma guerra que não acabou direito. Tanto que considera-se que o Tratado de Paz que encerrou a Segunda Guerra Mundial foi o Tratado 4+2 em janeiro de 1990, quando os Estados Unidos, União Soviética ainda, França e Inglaterra sentaram-se com os dois primeiros ministros das duas Alemanhas, por isso 4+2, e assinaram o documento pelo qual eles permitiam a reunificação da Alemanha, embora a palavra reunificação não seja exata, porque os territórios alemães anteriores a 1945, nas fronteiras de 1937, nunca mais foram recuperados tais quais. Mas era uma forma, dizendo que só foi 45 anos depois que se conseguiu fechar o contencioso. Então são percepções intensas. E a percepção intensa é profundamente subjetiva. Ou seja, discorre sobre o fenômeno do Holocausto dos judeus, por exemplo, diferentemente o Saul Friedländer, que tem uma obra mestra sobre a Alemanha nazi e os judeus, né, que é um clássico importantíssimo, e quem escreve sobre as operações militares tal como elas foram desenvolvidas pelo general Patton, um general americano, comandante, não é, de um corpo de regimentos, um corpo de exército americano na Alemanha, que foi parado pelos acordos de Potsdam. Antes disso foi pelos acordos de Yalta, no que seria a linha de demarcação de futura ocupação do território alemão pela autoridade soviética. E ele tinha rapidez suficiente para chegar em Berlim, mas a combinação é que quem chega em Berlim são os russos e não os americanos. Então, esse é um caso que gerou um problema. Aí você já não se fala mais da Alemanha nazista e do Holocausto dos judeus, briga-se sobre saber quem é que teria a preeminência de chegar primeiro ou depois na capital da Alemanha. Então, isso só para exemplificar esta variável, em regra geral, ela é utilizada nos textos que a gente lê, nessas duas exceções e frequentemente em mix. O exemplo de Hobsbawm que eu dei foi esse. Deu para entender a diferença? Embora sejam cercados de montanhas, mas as montanhas estão muito longe. Então, o modus vivendi de um grupo como esse é diferente do grupo como aquele. Dá para, por exemplo, entender. Um caiçara do litoral, de origem índia, mesmo que seja uma origem agora misturada, né? Ele é um indivíduo que tem formas de sentir, viver e ocupar o espaço e lidar com o meio ambiente, que, quem sabe, um cidadão urbano, né, não tenha, nem queira ter, e vice-versa igualmente, da mesma forma. Então, aí eu acho que é importante utilizar uma noção, que é uma noção, evidentemente, metafórica, de espaço social. Quer dizer, o grupo, que a gente também pode chamar de clã, de gens, de etnia, né, é um espaço social. Quer dizer, o indivíduo que é pastor de ovelhas ou de cabras a 2.000 metros de altitude nas escarpas alpinas, mesmo que ele seja trasladado para outro canto, ele continuará pertencendo a um espaço social, ou, se você quiser, a uma cultura, não é? Que caracteriza o modo como ele vive. É uma experiência que todo mundo faz, que às vezes é apresentada, por exemplo, o caipira, não é? O jacatatu e o malandro urbano. O caipira é um cara inocente, ingênuo, facilmente enrolável, mas tem uma sabedoria muito, não é, tranquila, transparente. E o malandro urbano é
mal intencionado, aproveitador, são caricaturas, mas são que correspondem a espaços sociais de comportamento, de convivência, de grupamento. Então você pode transformar isso num mix. Ou seja, muito da nossa caracterização subjetiva da cultura depende do mundo onde a gente cresceu, ou no qual nós vivamos. Tornou-se um problema seríssimo no campo da cultura histórica por causa da Völkerwanderung, das migrações dos povos. Durante muito tempo, as migrações dos povos foram para ocupar espaços vazios, como você tem com os vândalos, como você tem com os eslavos em geral, que acabam com o Império Romano, mas também mais tempo depois, novamente vândalos, mas com outras composições que se expandem nas estepes russas e que se encostam, né, nos reinos da Europa Central e que ameaçam a Escandinávia, os principados, ducados e condados alemães, embora a palavra não seja exata para o período em que isso acontece, e mais recentemente as migrações forçadas, porque a maior parte das grandes migrações foram primeiro forçadas pelo mecanismo de escravidão, em que você desenraiza do tempo, da experiência, do espaço físico e do espaço social, quando força. E depois tem as migrações econômicas, que são indiretamente forçadas, porque você não é arrancado pela força do Estado, mas que a pessoa faz porque onde está ela não dá conta, e que geraram o povoamento das regiões coloniais, que criam um novo modus vivendi no espaço em que a gente está metido. É um negócio muito interessante essa experiência. Você encontra hoje estudos de imigração que tem a ver com esse mix de espaço social e de espaço físico, que se acentua muito bem e que nem sempre é vivido por quem nunca fez essa experiência. A menos que a pessoa seja, por exemplo, migrado recente, você não sabe exatamente o que é isso. Por exemplo, um carioca que se mudasse para Curitiba teria que aprender a repronunciar a língua portuguesa para se fazer entender, não é verdade? Senão o pessoal vai dizer, olha só o R dele, não é? Como é que é o R dele? O R, não é? Eu tomei café da manhã hoje, olhei para a garrafa lá e disse assim, olha aqui, tem garrafa de leite quente, né? Mas eu falei, a gente tinha uma garrafa de leite quente, né? Mas, são detalhes, mas se você levar isso à potência maior, ou seja, o maliano que virou cidadão francês hoje, porque salvou a criança pendurada na fachada do prédio anteontem, de 4 anos de idade, é um deslocado, que foi realocado por decreto. Agora precisa ver se vai dar certo em termos de espaço social. O heroísmo deixou todo mundo lá, sabe, franceses observando a situação, que são franceses há 1000 anos, que ficam lá paradões, né? Inclusive os vizinhos, que não conseguiram segurar o menino pendurado lá, né? Mas é um caso heróico favorável, e o pessoal que morre no Mediterrâneo. Então, são questões que mexem com a gestão da cultura histórica do espaço de origem, porque o espaço de origem é a experiência subjetiva que as pessoas possuem, senão você não tem como dar conta. E aí eu chego nessas pessoas, e essa individualidade aqui, e eu falei ontem do agente, né? Então, você tem um agente individual, que é José, Antônio, Maria, Luiz, Jorge, Patrícia, Murilo, quem vocês quiserem, cheio de gente. Todo mundo tem nome, ou número, ou incógnita, ou letra, todo mundo tem. Pode até não gostar, mas tem. Mas você também tem os agentes virtuais, que são ontologizações de entidades abstratas, que seriam os agentes, com o seguinte, eu vou chamar de virtuais, a palavra não é muito bonita, mas é aqui que me ocorre agora. Por exemplo, o pessoal fala o capitalismo, o Estado, a república, a nação, o povo, a sociedade, a pátria, o meio ambiente, como se nós soubéssemos de quem se trata, como se fosse um José, um Luiz, um Manuel, uma Luísa ou uma Patrícia, não é? Quando na realidade não é um indivíduo subjetivo no sentido estrito, é por analogia. Novamente vem a palavra analogia, é por analogia. Só que é tratado na linguagem com que a gente fala
como se fosse alguém, como se fosse uma individualidade operante. Proletários de todo mundo unidos, está no plural. Significa que é um estoque de indivíduos que não são nominados, que pertencem a uma categoria de individualidade virtual, qualificada, no caso dessa exclamação de Marx, de proletariado. Ou, para usar outro termo, classe operária. Né? Ou, em outro caso, classe desfavorecida. Para que você use esse tipo de conceito individualizante, você tem uma história a pesquisar. De onde saiu, quem cunhou, por que motivos foi elaborada essa terminologia, que é fundamental. Por isso que, frequentemente, quando a pessoa me pergunta, eu sugiro que quando monta uma tese, eu vou voltar a isso já, que é frequentemente o que a gente está tentando fazer quando, por exemplo, faz um doutoramento, né? Ou quando você está escrevendo um livro que tem tese, que você define uma posição e você quer argumentar para que essa posição seja inteligível, eventualmente possa ser objeto de adesão, portanto, possa ser querida, daí evolutivo, e possa servir de parâmetro de julgamento, portanto, judicativo. Você precisa, às vezes, explicar o léxico. O que significa a terminologia que você utiliza? Sobretudo quando a gente escreve em linguagem natural. A história não produz uma linguagem abstrata como a matemática, ou a geometria, né? Ou a astronomia. Você tem sinais que não tem interpretação possível. Né? O sinal é sentido único. Pi é uma dízima, não tem discussão se é 3,14 ou 3,13 ou 3,15. É 3,14 porque é a decimal superior imediata sobre uma linha de sinais que não acaba tão cedo. Enquanto que nós usamos nas outras ciências sociais linguagem natural. Ou seja, o que significa? A linguagem cotidiana usual, cuja terminologia nem sempre é unívoca. Democracia, liberdade, autodeterminação. Across the hill